Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Direto com a Dri. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né? Acho que é um assunto onde é um pouco sobre o nosso coração aí, que é a inflamação. Então, bem-vindos ao Direto com a Dri. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Para quem já conhece o Direto com a Dri e está voltando, seja muito bem-vindo também. E para quem está assistindo a reprise, também seja bem-vindo. Estou muito feliz com vocês todos aqui. E para quem não conhece o Direto com a Dri, como é que funciona? É uma live que acontece todos os dias às 5 horas da tarde, onde a gente conversa sobre assuntos importantes relacionados com inflamação, relacionado com alimentação anti-inflamatória e relacionados com como você ter uma vida mais saudável, né? E não precisar ficar aí, às vezes, por remédio, sem precisar. Então, aqui com de uma maneira mais natural, tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto, como é que funciona o Direto com a Dri? O Direto com a Dri funciona da seguinte forma, eu sempre falo de um assunto, hoje a gente vai falar de um assunto específico, e depois que a gente começa a nossa aula, né, a nossa live, vocês podem colocar perguntas, deixar perguntas aqui, porque as perguntas depois são respondidas por mim no final da nossa live. Eu sempre falo que tudo vão falar, né? Vocês vão realmente ter, na verdade, todas as informações que vão ser faladas, né? E então, se vocês me virem dar uma olhadinha aqui, é porque eu tô fazendo uma colinha aqui, tendo certeza que eu vou lembrar de tudo que eu tenho que falar pra vocês, tá bom? E hoje o assunto, pessoal, é muito pertinente. Eu acho que é um assunto que, de tudo que a gente sempre conversa aqui, é um assunto que mais do que a gente fala da nossa filosofia, né? Porque é o seguinte, normalmente o que a gente tem vários sintomas, e se você tá aqui me ouvindo hoje, provavelmente você tá com algum sintoma que foi diagnosticado um sintoma inflamatório, um sintoma que desencadeou talvez uma doença crônica, né? E muitas vezes você tá muito confuso, sem saber o que fazer, né? Será que eu tomo remédio? Será que eu não tomo? Será que eu vou no médico X ou no médico Y? Será que eu como uma coisa X, uma coisa Y? Será que isso um dia vai passar? Eu acho que uma das grandes perguntas que se questiona, né? Quando a gente passa por um momento desse de dificuldade, né? Principalmente quando a gente tem um sintoma que a gente não sabe muito bem como lidar, eu acho que uma pergunta que fica lá na nossa mente o tempo inteiro é: será que isso vai passar? Será que um dia isso vai melhorar? Né? Será que o que eu tô fazendo aqui vai me ajudar a acabar com o que eu tô sentindo? Né? E isso é super natural. Quando eu tava passando por esse processo, eu não entendia muito bem o que tudo isso significava, né? E eu não entendia muito bem que tudo que de repente estava acontecendo comigo, né? Eu comecei a ter crises de candidíase, né? Então, candidíase de repetição. Eu tava com muita fadiga adrenal. Eu tava com problema de pele. Eu tive uma fratura por estresse no colo do fêmur, né? Então, assim, tive muita coisa e de repente começou a acontecer. E eu não tinha noção que aquilo tinha a ver com inflamação. E eu não tinha noção se aquilo realmente ia resolver ou não com alguma coisa, ou se eu ia ter que tomar remédio a vida inteira. Então, assim, é uma sensação de muita frustração, onde a gente, na verdade, fica meio se questionando, né? O que que eu faço? Né? E como é qual a melhor situação aqui dentro de um contexto? O que que eu tenho? Quais são as atitudes, né, que eu tenho que tomar? E a pergunta que não quer calar: será que isso tem cura? Né? Será que isso pode acabar permanentemente? Será que um dia eu consigo viver tranquila, feliz, sem precisar de todos esses remédios? Ou pior ainda, né? Sem tomar remédio, sem fazer nada, achando que deixa a vida me levar porque de repente esse sintoma é ok, né? E assim, saber ou não se aquilo realmente tem fim, né? Se realmente a gente pode viver a nossa vida inteira de uma forma tranquila, de uma forma boa. Então a gente vai falar sobre isso. É um assunto bem pertinente, é um assunto que eu quero que vocês prestem muita atenção. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu quero que, por favor, vocês coloquem aqui pra gente conversar, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje então? A gente vai falar qual que é realmente, como é que funciona esse processo inflamatório, tá? Os principais equívocos, né, sobre ele,
ele. Então, por que aquilo é inflamação e aquilo não? Às vezes a gente acha que uma coisa não é inflamação, mas é. Às vezes nosso organismo começa a dar sinais pra gente que ele tá começando a inflamar, mas a gente acha que não, né? A gente acha que, faz parte, né? Todo mundo sente isso. É porque eu tô estressada, né? Porque eu mudei, eu tô morando em outro país, eu tô estudando fora, ou eu casei, eu tô passando por um momento difícil, ou me separei, ou enfim, né? E a gente acha que faz parte da vida e que tá tudo bem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ter um pouquinho da abordagem, eu quero explicar para vocês um pouco da abordagem médica, né, que se tem hoje, uma abordagem mais holística, uma abordagem mais integrativa que a gente fala, né, que é uma abordagem mais funcional. E qual que é a grande diferença entre eles? A gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais de muitos analgésicos, né, e de muitos imunossupressores, né, que normalmente quem tem problema de doença autoimune acaba usando muito esses imunossupressores, né? E as verdadeiras causas da inflamação no corpo, né? E por que ela é tão prejudicial? Por que de repente essa dorzinha pequenininha que você pode estar sentindo aí, ela pode de repente ser só uma dorzinha, mas ela pode se desencadear numa coisa muito mais profunda e muito mais séria, né? Se você não cuidar. E os principais alimentos, né, que promovem essa inflamação no corpo. Então, o que a gente está falando aqui que realmente vocês têm que evitar para que essa inflamação não piore? Porque realmente ela piora, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. E quais são os fatores, estilos de vida? Como é que a gente tem que viver a nossa vida para ter uma vida mais tranquila, né? Para ter uma vida mais equilibrada, para que a gente não crie essas inflamações no nosso corpo. E também a gente vai falar de alguns alimentos, né, algumas ervas, algumas coisas legais que são anti-inflamatórios que vocês podem começar a usar hoje, se vocês estiverem na sua casa, que vai ajudar muito vocês a estar aí carregado de proteção, né, no seu sistema imunológico, para que você não tenha esses tipos de inflamações e que essa inflamação continue pro resto da sua vida. Então vamos lá, vamos começar primeiro a falar sobre raiz da inflamação e sintomas inflamatórios, tá? A raiz da inflamação é onde começa a inflamação, é a causa da inflamação. E o que acontece normalmente? A gente tem uma inflamação que acontece muitas vezes na nossa parede do intestino, causando uma síndrome do intestino permeável, que é o que? Essa parede ela começa a ficar rasgadinha e começa a passar coisa que não deve passar para a corrente sanguínea, tá? E este tipo de inflamação, essa inflamação que acontece, a gente começa a manifestar, que são os sintomas inflamatórios, tá? Então vocês percebem que existe uma grande diferença entre sintoma e raiz, e a causa da inflamação, tá? E muitas vezes o que acontece, pessoal? A medicina convencional, a medicina tradicional, ela foi treinada, educada para tratar os sintomas de uma inflamação, que na verdade muitas vezes são as inflamações agudas, tá? Que são muito benéficas, né? Que acontecem. Por exemplo, você vai andar de bicicleta e você se machuca, cai, corta o pé, enfim, alguma coisa acontece. Você vai ter o quê? Você vai ter um sintoma da inflamação ali, que na verdade é o quê? Vai inchar, vai doer, vai machucar, né? Ele vai ficar todo vermelho, depois ele vai criar o quê? Vai criar uma casquinha e vai melhorar. Às vezes você vai ter que tomar o quê? Você vai pro médico ou vai pro pronto-socorro, né? Se você cair. E aí o que vai acontecer? O médico vai ajudar o quê? No combate àquela inflamação aguda. Ou seja, você caiu, aconteceu uma inflamação e você vai cuidar. Ele vai te dar um analgésico, às vezes ele vai te dar um antibiótico para você não ter nenhum problema de infecção bacteriana, enfim. Ok. Isso tá tudo claro, tudo bem, ok. Agora, tem um outro tipo de inflamação, que é a inflamação crônica, tá? Que é uma inflamação que é como se você tivesse caindo de bicicleta todo dia e tomando remédio todo dia para aquela dor passar. E isso, a medicina convencional é que faz isso, na verdade, isso que acontece com a gente. É como se a gente tivesse uma inflamação aguda, que no caso não é aguda, porque ela é crônica, porque ela está acontecendo, e está batendo o pé ali, e toda hora você está tomando remédio. O que está acontecendo aí, pessoal? Você não está ajudando o seu corpo a combater a raiz da inflamação, que está lá no intestino. Aí você fala assim, mas Dri, eu tenho problema de depressão, eu tenho problema de pele. O que tem a ver isso com o intestino? Meu intestino funciona bem, eu vou no isso, tá? Porque o intestino ele é responsável por uma coisa muito importante. Ele é responsável por absorver tudo aquilo que é bom e
levar a corrente sanguínea. E tudo aquilo que não é bom a gente escreve. Quando essa parede do intestino, que é responsável por esse filtro, ela tá grande, tá rasgando, passa coisa para a corrente sanguínea que não deve passar. E aí você começa a ter aliens, né, se você pensar, na sua corrente sanguínea. Eles começam a ficar lá na corrente sanguínea e, lógico, o corpo vai gritar, porque aquilo tá errado. Você vai começar a ter o quê? Você vai criar uma defesa perante esses aliens que estão na corrente sanguínea e você vai começar a ter o quê? Anticorpos que vão reagir contra isso. E aí vem o quê? Vem uma doença autoimune, muitas vezes. Então, vocês percebem a diferença entre a doença, o sintoma de inflamação crônica e o sintoma de inflamação agudo? Quando a gente vai no médico e o médico não pergunta pra gente como é que tá o sistema imunológico, ou como é que tá a alimentação, ou que ele não fala em nenhum momento sobre intestino pra você, você fica com a pulga atrás da orelha, tá? Se ele for falar com você sobre pontualmente o que você tem e te dar um remédio para aquele órgão que está doendo, com certeza você tá só tapando o buraco, você tá só fazendo aquela história que eu falei na minissérie, na aula 1, que é o quê? Muitas vezes tapando ali com band-aid e se aliviando do sintoma, tá? Então a grande diferença entre você se tratar de uma forma mais funcional, né, que é o que a alimentação anti-inflamatória faz, é o que a gente faz no programa, tá, de comida da comida que transforma, que por acaso está abertas as inscrições, eu não sei se vocês sabem, mas as inscrições do curso estão abertas, então quem quiser, entra na bio para saber um pouco melhor sobre esse assunto, mas em função do quê? Por isso que muitas vezes a gente vai no médico e a gente vai, toma um remédio, não funciona, toma outro, melhora um pouquinho e volta, melhora, toma outro e volta. Porque você não está cuidando da sua raiz da inflamação, você só está tapando o buraco, cuidando dos sintomas, tá? E aí, o que acontece? Se a gente não cuidar dessa inflamação crônica, só vai piorar. Se a gente só tomar remédio achar que o sintoma tá tudo bem, a gente só vai piorar, tá? O que é uma dor de estômago bem pequenininha e só incomoda de vez em quando, vai incomodar toda vez que você comer, disso vai te dar uma outra dor, que de repente pode te dar uma doença autoimune que você de repente não esperava, tá? Uma coisa que de repente você tinha mais ou menos, você não tinha intolerância, um alimento que você comia que tá tudo bem, de repente você começa a ficar intolerante a glúten, a lactose, a tudo isso. Por quê? Porque as partículas de glúten e lactose, como o intestino tá rasgado e tá maior, são elas que estão entrando para sua corrente sanguínea. E é isso que está causando um sistema de defesa no seu organismo e você está reagindo e criando uma reação autoimune com esses elementos. Então, vocês percebem que é uma bola que começa? Você começa a não cuidar da sua inflamação, só aguda, né? Só dando remédio para tapar o buraco lá e as dores. Isso começa a piorar, isso começa a ficar cada vez pior, porque você não tá tratando da causa. Aí o que acontece? Você começa a ingerir coisas e passar essas coisas para a corrente sanguínea que não vai te ajudar, tá? Vai criar anticorpos perante esses alimentos, essas partículas não digeríveis. E aí você começa a ficar o quê? Reativa a esses alimentos, começar a ficar intolerante e aí a coisa só piora. Então, gente, olha como é importante a gente começar a cuidar da causa da inflamação e não só dos sintomas. Isso é extremamente importante, tá? Porque a causa é que vai ajudar você, tá? É a causa que vai ajudar, deixa eu só colocar aqui uma coisa, que vai ajudar você realmente a melhorar, né? A ter realmente uma solução para o seu problema, tá? Então vamos lá. Normalmente o que acontece, tá, pessoal? A gente vai lá, continua. Vamos pegar o exemplo do braço, né? Você tem lá uma dor aguda, aí você tem lá fica batendo lá, batendo, você vai lá no médico e dá um remédio. Aí continua batendo. Vamos supor, né, que essa dor do braço ela é uma dor crônica, que você só tá tomando remédio e não tá resolvendo nada porque você já tá cuidando dos sintomas, tá? Aí o que acontece? Normalmente você vai fazer o quê? Você vai tomar uma medicação, né, que às vezes é um imunossupressor, né, que vai te dar essa ajuda para você aliviar as dores, né, que são normalmente analgésicos, antibióticos, que vão ajudar o quê? Aliviar a dor, né, então aquilo vai te dar um anti-inflamatório que vai ajudar você a aliviar a dor, né. E isso, pessoal, pode ser, além de não ajudar você com a solução da causa dos seus problemas, o que vai acontecer? Ele vai ter um efeito aí, rebote, ruim, em alguns órgãos seus, principalmente no rim,
Por isso que muitas vezes você começa com inflamação, aí você começa a tomar remédio, aí não melhora, aí melhora um pouquinho, aí você começa a ter o quê? Alguns problemas no rim e não tá funcionando bem. Por quê, gente? Porque a gente faz uma coisa pra melhorar e aí não melhora, né? Vai atrapalha outra coisa. Além de não melhorar o que você tá querendo, atrapalha outra coisa. Tá? E muitas vezes doenças como artrite reumatoide, algumas doenças como doença de Crohn, algumas doenças como artrite mesmo normal. O que acontece? Você toma um imunossupressor para melhorar aquela doença autoimune, você tem uma solução ali de curto prazo, de dor, só que o que aconteceu? Até hoje eu falei hoje na nossa live no 247. Tinha uma moça que estava conversando comigo e ela disse, eu tenho dor, mas se eu paro de tomar remédio, eu sinto dor. Enquanto eu tô tomando remédio, tá tudo bem. Gente, isso é péssimo. Porque você tá o quê? Você tá achando que tá tudo bem, né? Você tá ali tampando o sol com a peneira e realmente a única coisa que você pode ter lá na frente é uma solução pior, né? É uma situação pior do que você pode ter, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho dessas causas, tá? Quais são as causas de uma inflamação? O que vocês acham que está acontecendo com vocês, que vocês estão inflamados, né? O que será? Então, olha só, vamos imaginar que o seu intestino tá todo inflamado, ok? E você não tá cuidando porque você acha que, isso aí talvez não seja tão importante. Ou que você tá tentando cuidar, mas você não tá conseguindo, tá? Vamos pensar nisso. Glúten e lactose, gente, é prejudicial para quem tem inflamação. Tá? Muitas vezes a lactose, dependendo do tipo de derivados de lactose, se você estiver comendo um queijo cru, um leite cru, ele é menos acessível a ter, né? É menos propício você ter algum tipo de inflamação. Mas o glúten é destinado à inflamação. Não tem como, tá? A gente vai ter inflamação se a gente começar a comer glúten demais, se você já está predisposta a ter essa inflamação. Então, glúten é uma coisa que vocês têm que pensar e pensar com muito carinho em tirar, tá? Por quê? Porque o glúten tem uma proteína, né, que é altamente inflamatória. Além do glúten, dos alimentos com glúten, terem uma carga muito grande de açúcar. Adri, mas será? Eu não como muito doce, né? Assim, eu não como muito bolo, muito brigadeiro, leite moça. Eu não gosto muito de doce. Eu como pão, macarrão, gosto de coisa salgada, gente. Pão, macarrão, tudo isso tem farinha branca, tudo isso tem glúten e tudo isso tem açúcar. E o açúcar faz o quê, galera? O açúcar atrapalha na nossa flora intestinal. E o que é a flora intestinal, Dri? Eu já falei aqui algumas vezes, vamos repetir isso que é muito interessante. Quando a gente tem ali o nosso intestino e tá tudo funcionando bem, a gente tem a quantidade de bactérias. Você sabe que o nosso corpo, eu tava lendo um livro, achei tão legal, que fala assim, que nós somos 10% humanos e 90% nós somos micro-organismos, porque a gente tem tanta bactéria no nosso corpo e elas ajudam tanto a gente a, de repente, se defender de tanta coisa que é incrível. Então, assim, vamos imaginar que a gente tá o quê? A gente tá com a nossa microbiota tudo em equilíbrio, tá tudo bem, nosso sistema imunológico tá funcionando, a gente não tem nenhum tipo de dor, a gente não tem nenhum tipo de sintoma. Aí o que acontece? A gente começa a comer mal, a gente começa a ficar estressado, a gente começa a tomar muito antibiótico, existem várias maneiras da gente começar a ter algum tipo de inflamação, tá? E aí o que acontece? A gente começa a comer a tal do glúten, que tem açúcar, porque tem amido, né? E a farinha tem muito açúcar também. E aí, gente, uma coisa que eu quero dizer pra vocês: o açúcar é comida favorita das bactérias nocivas. Então, o que acontece? A nossa flora intestinal começa a ficar totalmente desequilibrada. A gente começa a ter aquela tal da desbiose, que muita gente já deve ter falado isso pra vocês, né? Você tá com desbiose. O que é a desbiose? É exatamente esse desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, entre os micro-organismos bons e os micro-organismos que não são tão bons. Quando eles estão em equilíbrios, é bom a gente ter as nocivas. Mas quando as nocivas ficam em maior quantidade que as boas, aí a gente tem um problema. E vocês sabem do quê? O açúcar é o alimento que elas mais gostam. Então, quanto mais açúcar a gente comer, mais a gente vai estar o quê? Propiciando para essa inflamação piorar. Então, o açúcar é totalmente um vilão nessa história, tá? E a gente deve evitar, ok? Outra coisa importante que a gente tem que pensar são as nossas emoções. Adri, mas será que a emoção tem a ver? Não é só a comida, né? Então, gente, vamos pensar. Nós somos feitos de água, basicamente, micro-organismos e células, ok?
Se a gente pensa, nosso organismo movimenta. Pensa numa coisa boa, numa sensação boa que você teve, em alguém que você encontrou, que você gosta, tal. Se não dá aquele bem-estar, a gente não sente o nosso corpo bem. Agora pensa, gente, na situação, muitas vezes, de estresse que a gente vive. Aquele frio na barriga que dá, aquela sensação ruim, aquele aperto no peito que às vezes a gente fica, né? Que é o quê? Que é a ansiedade, que é a depressão, que é o estresse. Vocês acham que isso não está diretamente ligado a como as nossas células funcionam? E todo o metabolismo da gente também não se modifica de acordo com as nossas emoções? Então as nossas emoções estão diretamente ligadas com a nossa inflamação. Isso é muito importante, gente. Então trabalhar nossas emoções, trabalhar a depressão, né? Se sentir mais tranquilo, menos ansiedade é muito importante para a gente poder o quê? Diminuir essa causa da inflamação, tá? Então, deu para perceber que a gente não é só a comida que a gente come, a gente tem que pensar também no que a gente pensa, né? Os pensamentos também são inflamatórios. Então vamos prestar atenção no que a gente fala, no que a gente conversa, em quem a gente ouve, né? Tem pessoas que são extremamente inflamatórias, gente. Eu brinco, essa pessoa é inflamatória, porque ela é assim, ela tá constantemente pensando em coisas ruins. E muitas vezes, se você não presta atenção, você acaba sendo influenciado por isso. Então vamos estar longe dessas pessoas. As pessoas gostam de falar pessoas tóxicas, né? Eu uso a palavra inflamatória, porque ela tá trabalhando as célulazinhas dela lá para inflamar o organismo dela e tá querendo inflamar o nosso também. Então vamos tomar cuidado com quem a gente fala, com quem a gente conversa, com os nossos pensamentos. Tudo isso é muito importante, tá? Então, e principalmente as pessoas que têm DI, que são as doenças inflamatórias, né, e que normalmente acontecem no intestino, então doenças inflamatórias intestinais. E aí está falando de quê? Está falando de síndrome do intestino irritado, doença de Crohn, colite ulcerativa, todas as doenças ou todos os sintomas que estão aqui aqui no nosso sistema digestório, tá? Intestino, estômago e tudo mais. Isso está diretamente ligado à ansiedade, a depressão muitas vezes, a estresse. Então, gente, às vezes você tá o quê? Trabalhando demais, tá estudando demais, tá passando por uma fase mais estressada. Cuidado, tá? Eu sei que é difícil falar, Adri, é fácil falar, né? Mas quando tá no dia a dia... Gente, desculpa, eu acho que a gente tem sim como escolher como a gente quer viver e como é que a gente quer começar o dia. Então eu quero que vocês comecem a pensar isso, sabe? Como é que vocês querem começar o dia? Todo dia de manhã, abrir o olho e falar assim, como é que eu quero começar meu dia? Eu quero começar meu dia tranquila, para eu reverter esse dia numa tranquilidade, ou eu quero, na verdade, começar meu dia estressado, cheia de raiva, e isso vai passar para mim, para as minhas células e para o meu corpo. Então, tomar cuidado com isso, tá? E muitas vezes também a gente está falando de outras causas da inflamação, que são o quê? As causas ambientais. Então, poluição, muitas vezes pesticidas agrotóxicos, né? Então, tomar cuidado. Tem pessoas que são mais sensíveis a agrotóxicos, a pesticidas, que é o tipo de inflamação tóxica, né? Que a gente já falou sobre isso até na minissérie que acabou. Então, assim, são pessoas que precisam tomar muito cuidado. A maioria das pessoas, né? As pessoas tem algumas pessoas que são mais sensíveis, mas assim, tomar cuidado com o tipo de alimento. Então, evitar os alimentos que são inflamatórios, né? Evitar tudo isso que tem pesticida, que tem antibiótico e por aí vai, tá? E lógico, gente, as medicações. Eu quero deixar bem claro, eu adoro falar sobre isso, mas eu gosto sempre de deixar muito claro que eu acho que a medicina é maravilhosa, eu acho que os médicos estão de parabéns, eu acho que a gente precisa de médicos sim, e a gente precisa de remédio sim. O meu ponto aqui, que eu queria colocar para vocês, é assim, a consciência de quando e quanto tomar de remédio. Porque tem gente que tem uma coisinha já vai tomar remédio. Então, assim, a minha recomendação para você é, antes de começar a tomar remédio, principalmente remédio forte, tenta a alimentação. Sabe? Tenta ver o que acontece quando você tirar o glúten e a lactose, mas tirar e ver o que acontece. Né? Tenta ver o que acontece com o seu organismo. Porque se você tá tomando remédio, você não vai conseguir entender. Porque ele tá lá o quê? Tapando o band-aid ali, ó. Ele tá como se estivesse neutralizando os seus sintomas, né? Então, a alimentação, ela vai te ajudar na causa, tá? E o remédio, muitas vezes, só no sintoma e não vai te dar nenhum retorno de longo prazo. Então, vamos lá, olha só.
Aí você me fala assim, Dri, mas quais são as condições inflamatórias, né? Que tipo de coisa que eu posso ter que são sintomas de inflamatório? E aí eu não tô nem falando de doenças autoimunes, de doenças crônicas, que na verdade as doenças autoimunes e as doenças crônicas, e os sintomas mais crônicos, eles são consequências de uma inflamação que não foi cuidada. Basicamente isso, tá? É uma inflamação aguda, que pode acontecer também, que ela manifesta porque a inflamação crônica não está sendo cuidada. Então, assim, tudo que tem it, gente, é inflamação. Então, ó, sinusite é inflamação das vias nasais. Ela é uma inflamação aguda, mas ela só consegue aparecer muito, né, constantemente, quando a gente tem uma inflamação crônica que não é tratada. Então a gente tem o quê? Muitas vezes sinusite de repetição, aquela sinusite que não acaba, né? Porque a gente tá o quê? Tá sem nosso sintoma crônico ser tratado. Artrite, né? Que é o quê? É a inflamação das juntas, né? Das nossas articulações. Também, de novo, ela é aguda, porque tá lá aquela coisa de sintoma, mas ela acontece por quê? Porque a gente não tratou do nosso sintoma crônico, né? A colite, o que é a colite? É uma inflamação do cólon, na verdade, né? E ela vira uma colite, né, mais forte depois, né, um problema mais sério, por quê? Porque não foi tratado uma inflamação crônica que tá ali, né? A conjuntivite também, dos olhos, então assim, tudo que tem it é inflamação, é uma inflamação aguda que se manifestou, porque a inflamação crônica não tá sendo cuidada, tá? E o que tá causando tudo isso? Então assim, muitas vezes você tem assim, outros sintomas, que às vezes você acha que não tem nada a ver, que são consequências de uma doença crônica que não está sendo cuidada. Diabetes, gente, é típico uma inflamação, tá? Que tá acontecendo por quê? Porque você não tá cuidando, você não cuidou de uma inflamação que já estava lá atrás. Você começa a comer muito açúcar, ou você começa a ter uma síndrome metabólica, e aí seu organismo ele se desestrutura todo, você começa a ter uma síndrome do intestino permeável, que é uma inflamação no intestino, você não cuida, continua comendo errado, continua comendo açúcar, continua comendo glúten, continua comendo lactose, chega uma hora que faz o quê? O organismo, principalmente por causa do açúcar, o pâncreas fala assim, tô fora, eu não vou mais produzir insulina, e você vai ficar sem insulina, e aí o que acontece? 50, 60, 60 anos, você acaba desenvolvendo uma diabetes sem precisar, porque você não cuidou de uma doença, de um sintoma crônico de inflamação lá atrás, tá? Isso é a mesma coisa com problemas cardíacos, né? Porque, na verdade, o problema cardíaco vem muitas vezes, a não ser que seja uma coisa genética, tá, gente? Não tô dizendo que isso não possa acontecer. Mas, óbvio que a gente sabe que todas essas doenças aí, né? Essas epidemias aí de doenças que estão aparecendo com muita quantidade, né? De pessoas, elas têm muito a ver com uma inflamação crônica que não foi cuidada, tá? A depressão também é um exemplo disso. O autismo, gente, inclusive tem um filme que eu sempre gosto de falar desse filme, eu acho que é bem legal, chama A Pílula Mágica. Se vocês quiserem assistir e aproveitar a quarentena, chama A Pílula Mágica, The Magic Pill, e tá lá no Netflix. E ela fala exatamente disso, de doenças muitas vezes neurológicas que podem ser cuidadas através da alimentação, tá? Que tem muito a ver com você ter uma doença crônica que está lá e não foi trabalhada, e com uma alimentação, principalmente a base de boas gorduras e boas proteínas, você pode realmente cuidar e melhorar demais, tá? E aí, fica ligado, gente, se o médico que vocês vão não falou de intestino, não falou de sistema imunológico e não perguntou o que você comeu nos últimos tempos e não deu nenhuma dica do que você tem que retirar, pelo menos para comer, tem problema aí. Tá? Se ele só te dá um remédio, falar que a alimentação não tem nenhuma pesquisa que comprova isso e te dá só remédio e te mandar embora, por favor, gente, pensa, tá? Pensa, porque talvez não seja o melhor médico que você pode estar. Aí vem um negócio, né? Adri, eu tô aqui com um problema, né? Que assim, eu tenho muita dor no estômago, eu tenho muito refluxo, né? Eu tenho muito problema de pele, eu tenho artrite, eu tenho inchaço no meu estômago, eu tenho fadiga, e assim, me falaram, eu vejo nas suas lives que você me fala, né, que tem que tirar o glúten, tem que tirar a lactose. Eu tô tentando, de vez em quando eu tiro, de vez em quando eu como, gente. De verdade. O de vez em quando é um problema, tá? Porque vocês só vão conseguir fechar esse intestino de vocês e realmente trabalhar isso de uma forma que fique direitinho no dia que vocês tirarem realmente, por um tempo, o glúten e a lactose, tá? Por quê? Porque eles são extremamente inflamatórios. E se você tá com essa inflamação, se seu organismo não tá funcionando bem, se você não tá conseguindo digerir os alimentos bem, se você não tá conseguindo absorver esses alimentos bem e você come um pedacinho de pão, tá? Ou um pouquinho de, sei lá, uma cerveja, que tem glúten, né? A gente sabe.
pode desencadear dor e desencadeia a dor, né? A gente sabe, a gente come sabendo que a gente vai passar mal, né? Quem tem problema a gente sabe, que é o que eu fazia também. Comia ou bebia, sabia que ia passar mal, no outro dia eu tomava meu remédio e tava tudo certo. Só que aí, de novo. Então, vamos pensar se de repente você entrar numa alimentação mais legal, você fazer um esforço. Olha, tem meninas já aqui, ó. Tem meninas da turma 12 novas, tem meninas aqui da turma 11 e as da turma 11 que estão aqui, ó, já podem me falar. Vale a pena ou não vale a pena a gente tirar um pouquinho das coisas que não são boas pra gente conseguir reverter um cenário e depois devagarinho ir introduzindo? Eu acho que vale, tá? Então não adianta de vez em quando, porque aí de vez em quando vocês não vão ter resultado, tá? Não adianta de vez em quando tomar um alimento inflamatório, um anti-inflamatório, não adianta. Ah, tomei o caldo de osso um dia, 2 dias não, outro dia esqueci, outro dia acabou, outro dia não esqueci de descongelar. Galera, não rola, né? Olha lá, a Selma tá dizendo que valeu muito, tá? A Adri, ó, a Adri, ela também tá dando um tchauzinho com a mão aqui, tá vendo que provavelmente tá concordando comigo, tá? Então, pessoal, é muito importante, tá? Por quê? Porque uma disfunção que você tem pequena, um pouquinho só, glúten um pouquinho só, leite um pouquinho só vai dar mais disfunção e pode ter, depois você pode ficar com uma condição que você não quer piorar, né? Pode ter uma doença mais severa, tá? Então, para acabar com a inflamação permanente, a gente pode... Será que a gente consegue acabar com a inflamação permanentemente? Gente, eu vou dizer para vocês que sim. Mas eu vou dizer para vocês que sim, se vocês tiverem aí uma coisa importante, que é arregaçar as mangas e começar a trabalhar na saúde de vocês, tá? Não ficar só tomando remédio e esperar que o remédio resolva seus problemas se você não melhorar o que você está ingerindo, tá? Eu falo sempre isso nas minhas lives, eu falo sempre isso nas minhas mentorias quando eu começo o curso. Você quer construir doença ou saúde no seu organismo? E só você é responsável por decidir o que você pode, aliás, o que você deve ou não deve comer. Só que muitas vezes eu entendo, você não sabe como fazer isso, certo? Ai, eu tô confusa. Então assim, você pode fazer o quê? Você pode ir no médico, pro médico te ajudar, você pode ir no nutricionista, pro nutricionista te ajudar, você pode escutar as minhas lives e juntar as informações que eu dou aqui, e você pode também ter uma mentoria, né? De repente comigo ou com qualquer outra pessoa, no Comida que Transforma. Por quê? Porque isso vai acelerar o seu processo. Porque muitas vezes, gente, eu concordo com vocês, é complexo. Né? Às vezes você sabe que você acha que tá comendo uma coisa que é saudável e não tá. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu tava com todos esses problemas, e eu comecei a fazer, foi quando eu me especializei em nutrição curativa, né? Em especialização em alimentação curativa, eu achava que eu tava super bem, que eu tava tomando meu leitinho desnatado, comendo meu pãozinho integral, enfim, né? Comendo minha salada, frango grelhado, achava que tava tudo certo. E aí minha professora no Canadá chegou e falou assim, Dri, peraí, você sabia que nem tudo que você come é saudável pra você? Aí eu parei e pensei, poxa vida, será? Como assim? Saudável é saudável, né? A gente come, é saudável. Eu falei assim, não, o que você tá comendo, por mais que seja saudável, de repente, pra aluna do lado, pode não ser saudável pra você. Porque o que você tá sentindo tem alguns sintomas que aquele alimento, por mais saudável que ele seja, ele não é bom pra você. E aí eu pensei, poxa vida, legal isso, não tinha pensado nisso. E é isso, pessoal, que a alimentação anti-inflamatória vai poder ajudar vocês. É isso que o programa Comida que Transforma vai poder ajudar vocês. É entender o que realmente vocês podem comer e devem comer e o que vocês devem tirar da alimentação de vocês. Para quê? Para vocês melhorarem o sistema imunológico. E hoje, mais do que nunca, o sistema imunológico ele precisa ser reativado na nossa vida. Vocês concordam? Então, assim, não adianta a gente ficar achando, né? Vamos parar de achar. E se vocês estão aqui é porque vocês não querem só achar. Vocês querem arregaçar a manga e querem fazer. Então, tem jeito sim. Mas existe um passo a passo, existe uma sequência, uma coisa que eu sempre falo. Não adianta nada você ir para o médico, um profissional, e aí normalmente o que às vezes acontece? Você fala o que você tem lá, aí ele fala, então tá, então toma esse suplemento, esse probiótico, mais esse remédio, mais esse suplemento, aí você volta para casa, cheia de suplemento. Caro pra caramba, né? Aqueles suplementos são super caros. Aí começa a tomar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí... parece que melhora, mas não melhora.
Aí você já não entende mais por que você tá tomando. Aí você fala pra sua vizinha, ou pra seu esposo, ou pra sua mulher, enfim, que você tá tomando aquilo. Aí a pessoa pergunta, mas por que você tá tomando isso? Você fala, porque o médico falou. Aí você fala, o médico falou por quê? Não sei, porque é bom. E aí você cai dentro de uma bagunça na sua cabeça que você não sabe mais, né? E aí muitas vezes as pessoas me perguntam, Dri, comer isso é bom pra melhorar aquilo? E eu falo, só isso não funciona. Dri, tirar isso é bom para melhorar a artrite? Ou comer açafrão é bom, vai acabar com a minha artrite? Gente, não funciona assim, tá? É um processo que existe um mapa, que existe um passo a passo, tá? Que primeiro você desinflama o teu intestino, depois você começa a ativar ele com os probióticos que fazem sentido. Tomar suplemento quando você está inflamado é perigoso, porque não é perigoso no sentido de ser perigo, mas assim, imagina só, seu intestino está super inflamado, tá? Ele não está conseguindo nem absorver os nutrientes da comida. Quem dirá absorver os nutrientes que estão numa cápsulazinha sintética? O organismo, gente, não consegue absorver. Então você acaba o quê? Gastando dinheiro, porque você está tomando um suplemento na hora errada. Dri, você é contra suplemento? Não, de maneira alguma. Eu acho que o suplemento pode ser bem legal e pode ajudar muito, mas depende da hora, quando e como. Entenderam? Então, assim, é muito importante isso. Então, assim, dá pra desinflamar? Dá. Dá pra viver sem sintoma? Dá. Dá pra viver mais feliz, sem precisar tomar remédio o tempo inteiro? Dá. Dá pra comer uma coisa gostosa, né? E sem aqueles ingredientes que fazem mal? Dá. Dá pra comer uma coisa, um docinho gostoso que você vai fazer com ingredientes que são super nutritivos, que vão te nutrir e não te inflamar? Dá, gente. Mas é preciso o quê? Preciso ter esse passo a passo, né? É preciso o quê? Muitas vezes alguém te ajudar a chegar lá. Porque senão a gente fica perdida mesmo, né? Então, olha lá. O que mais que eu ia falar aqui pra vocês? Vamos falar das comidas? Então, assim, o que é inflamatório que vocês devem tirar? Eu já falei algumas coisas, mas acho que eu vou voltar a falar aqui um pouquinho do que é, tá? Inflamatório. Óleos vegetais, banindo, né, da nossa vida. Açúcar, já expliquei por quê, né? O açúcar é a comida favorita das nossas bactérias ruins, então tira açúcar da sua vida. Glúten e lactose também são muito prejudiciais, tá? Tem várias outras coisas, mas assim, os alimentos superprocessados, fast food e por aí vai, né? Então toma cuidado principalmente com isso. E o que a gente pode inserir na nossa alimentação? E aí eu não tô nem entrando em detalhe do tipo de inflamação, tá? Tô falando de uma maneira geral. Quais são os alimentos que você pode inserir na sua alimentação? De maneira geral, tá? Não tô falando de um específico para você, não. Mas que pode te ajudar a desinflamar. Olha só, algumas coisas legais que eu gosto aqui em casa, né? Então, primeira coisa, gente, tomar muita água. Água é importante para desintoxicar a gente, para limpar coisa que não é boa. Então, água é importantíssima. E assim, água de qualidade, tá? Então, água filtrada. Tenha cuidado com o seu filtro, faça a limpeza do filtro sempre que preciso, porque a gente precisa tomar uma água, mas tem que ser uma água que funcione para vocês, tá? Muitos alimentos que são ricos em antioxidantes, desculpa. Então, as folhas verdes são deliciosamente importantes para nossa, porque ela é muito rica em antioxidante, né? Então você tá falando de rúcula, você tá falando de couve. As pessoas falam muito de suco verde, é a couve, mas a couve, gente, a couve é maravilhosa. Sabe, tem essa couve agora que chama kale, né? Que é uma couve crespinha, né? Que eles estão começando a produzir. Tem muitas orgânicas agora. Ela é maravilhosa, eu amo. Aí você pode fazer, de repente, um molhozinho. Eu faço em casa com ou kefir, ou com creme, ou com iogurte natural. Você coloca tahine, que é aquele molho de gergelim, né? Aquela pasta de gergelim. Um pouquinho de limão. Pode colocar um pouquinho, umas sementes, de repente, uma semente de girassol. Mistura tudo. Faz um molhinho, mistura ali, gente, maravilhoso, fica tão gostoso. E aí você pode comer ela até crua. Como é que você come a couve crua? Você pega ela, pica ela em pedaços, aí você põe um pouquinho de azeite, né, e sal, e dá uma massageadinha nela com a mão, assim. Deixa ela dar uma fermentada. Gente, maravilhosa, principalmente a kale, né, que é aquela outra couve que eu falei. Abóbora, gente, é muito bom, é muito anti-inflamatório. Então, qualquer tipo de abóbora, a cabotiá, a abóbora de pescoço, a moranga, então todas elas são muito ricas em carboidratos bons, elas são extremamente anti-inflamatórias, tá? Agora, tem um pontinho aí que eu queria colocar pra vocês, que é o seguinte: dependendo das pessoas, principalmente quem tem... deixa eu só ligar aqui, porque essa luz começa a me atrapalhar, porque começa a escurecer, eu não começo a ver. Então, olha só.
tem algumas pessoas, que principalmente as pessoas que têm inflamação de artrite, né, das juntas, existe a família dos solenáceos, até eu fiz um post com relação a isso, que é um grupo de família de alimentos que, apesar desses alimentos serem saudáveis, e aí a gente vem com aquele assunto que eu falei, que nem tudo que é saudável é bom pra gente, que pode não ser legal pra você, tá? Quais são esses alimentos? Berinjela, tomate, batatinha normal, que ela não é boa pra ninguém, mas assim, pra essas pessoas pior. Tomate eu falei, pimentão, acho que são mais ou menos essas. Então assim, se você tem algum problema inflamatório, principalmente de artrite, artrose, evite esses alimentos. Depois você pode procurar, eu fiz um post sobre as salonáceas, tá? Porque elas têm um antinutriente lá, que para essas pessoas específicas, né, que tem algum tipo de inflamação mais pontual, né, com artrite, essas coisas, elas tendem a inflamar um pouco mais, então evitar. A Goldberry também tá dentro da lista. E o que a gente pode usar de óleos bons para nossa vida, que são super anti-inflamatórios e não vão fazer mal pra gente, nem vão entupir a veia do nosso coração? Ghee, óleo de coco, óleo de abacate, azeite de oliva, tudo isso é maravilhoso e super bem-vindo pra gente, tá? O alho é extremamente, olha, ele é anti-inflamatório, ele é antibacteriano, ele é antimicrobiano, tá? E principalmente o que? O alho cru. Então, quanto mais cru o alho tiver, melhor vai ser para sua saúde. Assim, canso de dizer para as meninas aí que estão aqui da turma antiga, das turmas antigas, que eu falo, olha, se der para comer, mastigar um alho cru é a melhor coisa do mundo. Eu sei que depois vai ficar meio ruim, né? Principalmente se a gente tem namorado, marido, eu acho que eles não vão gostar muito, mas enfim, é muito bom para a saúde e para acabar com as nossas inflamações, tá? Os peixes, principalmente os peixes, o salmão, ricos em ômega 3, especialmente, né, o salmão selvagem. E o abacate também, né? Que é uma gordura muito boa. Então, pessoal, tem luz no fundo do túnel? Tem. Dá pra fazer? Dá. O que precisa? Alguém informar vocês e vocês arregaçarem as mangas e fazer. Então, eu queria, na verdade, parabenizar todas as novas protagonistas que estão aqui na aula, que eu já vi algumas, que se inscreveram pro programa de comida que transforma, que vão começar toda essa transformação na vida delas, né? Que eu acho que é muito legal e assim, muito importante, né? Aproveitar essa quarentena para melhorar aí o seu sistema imunológico, para começar a entender por que você tá comendo aquilo e por que aquilo é tão bom para sua saúde, né? É muito importante tudo isso, tá bom? Então essas são as informações, né, sobre hoje, sobre o que eu queria dizer sobre a inflamação. E eu vou agora, ó, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui. A gente tem 10 minutos para responder as perguntas, tá bom? Então vamos ver se tem alguém aqui. Olha lá, a Julie já apareceu aqui. Todo mundo aparecendo aqui. Ó, a Lu tá falando que tá adorando o conteúdo. Que bom, Lu. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta importante aqui. Porque assim, esses conteúdos, gente, vão ajudar vocês a entenderem. Porque eu acho que uma das coisas que pra mim sempre foi muito ruim, quando eu tava em busca dessas soluções todas pros meus problemas, eu passei por muitos médicos. E aí eles falavam assim, faz isso. Por quê? Porque vai ser bom. Isso aqui não tem cura, isso aqui você toma remédio. E eu falei, poxa vida. Ou então você é para nutricionista, come isso, isso, isso. Aí eu voltava, minha mãe falava, você tá comendo o quê? Ah, isso daqui. Mas por quê? Eu falei, ela falou que é bom. Mas por quê? Não sei, deve ser bom. E aí assim, isso sempre me incomodou. Então, tudo que a gente fala aqui, e tudo que eu falo para vocês, que eu recomendo para vocês, eu gosto que vocês entendam por que vocês estão fazendo aquilo. Porque quando a gente entende o que a gente está fazendo, e o porquê que a gente está fazendo, fica muito mais fácil a transformação, vocês concordam? Então, quando vocês entendem que vocês estão deixando de comer XYZ, porque o organismo de vocês está inflamado, porque o intestino, a paredinha do intestino está entrando na corrente sanguínea, um monte de coisa que não presta, é muito mais fácil a gente compreender o porquê de tirar alguns alimentos. Tá? É diferente de a gente ter que tirar e a gente não saber por quê. E a gente não fica protagonista, né? A gente passa a ser vítima de uma situação, né? E passa a não raciocinar. Então isso é super importante, eu acho, né? Então vamos lá responder as perguntas. Deixa eu ver. Todo mundo aqui. Ai. Quanta gente. Adoro vocês, gente. Adoro quando vocês ficam aqui. Ui, peraí, deixa eu ver se eu consigo ver. Nossa, peraí. Deixa eu ver se eu consigo ver se tem alguém com pergunta, né? Tá todo mundo mais escutando do que perguntando. Deixa eu ver aqui. Ó lá. O que você tinha que melhorou com a alimentação? Então, Adri, eu tinha muita coisa. Eu tinha fadiga adrenal.
eu estava extremamente ansiosa, eu estava com uma dor de estômago horrível, tinha um problema dessas doenças mesmo intestinais, né? Então eu tinha muita dor, eu tinha muita inchaço no estômago, eu tinha muito refluxo, então tudo que eu comia eu passava mal. Aí eu comecei a ter candidíase por repetição, e hoje eu entendo por quê. Foi a consequência do quê? Do açúcar e das coisas erradas que eu tava comendo. Então eu tava totalmente com desbiose, tava realmente com o meu sistema imunológico aberto para tudo acontecer. O que mais que eu tinha? Eu tinha fadiga, muita fadiga adrenal, que é o quê? Quando você acorda, você se sente cansada, parece que você não dormiu. E eu tinha problema de pele, comecei a ter problema de pele, comecei a ter psoríase e comecei a ter acne adulta. Aí hoje eu não tenho mais nada, né? Então assim, tem solução, gente. O uso da banha de porco é anti-inflamatório? Sim, Dri. A banha de porco, ela faz ela faz o mesmo trabalho que o óleo de coco, tá? Só que o óleo de coco é de origem animal, vegetal, e a banha de porco é de origem animal, tá? Mas você pode usar sim. Mesmo sem comer muito, eu sinto minha barriga estufada. Pode ser inflamação no intestino? Pode não, tá? Tá? Não tem lembra que eu falei que não tem a quantidade? Se você comer um pouquinho de glúten, se você comer o pão francês, ou metade, ou uma torradinha pequenininha que tem glúten, você vai sentir isso. Então não é a quantidade muitas vezes. Quando a gente está inflamada, chega num nível de que qualquer coisa que a gente come, pouquinho ou não, vai dar tudo isso que você está falando, né? Barriga estufada, deve dar dor, né? Deve dar a sensação que você não fez a digestão, que a comida está parada aqui porque ela não metaboliza, né? Então sim. E o limão? O limão é muito bom, na verdade. O limão ele ajuda a desintoxicar, ele ajuda a melhorar muito, principalmente os sintomas de refluxo, né, de digestão. Principalmente o limão, se você tomar de manhã com um pouquinho de água morna todas as manhãs, é bem legal, pode ajudar bastante. Patrícia, acabei de receber o e-mail, obrigada. Paty, o que é o e-mail? Você se inscreveu? Se você se inscreveu para a turma, parabéns, seja bem-vinda aí à comunidade de protagonistas da turma 12. Estou muito feliz se você fez a sua inscrição, viu? Seja muito bem-vinda. Já falei aqui, bom, acabei a Patrícia tá falando exatamente, acabei de pagar o boleto do curso, mas não recebi uma confirmação no e-mail. Vou receber algum e-mail com as instruções? Sim, Paty, olha só, você pagou o boleto, daqui a pouco você vai receber já um ok, porque demora um pouquinho pro sistema da baixa, tá? E hoje mesmo você já vai receber o seu login, sua senha para entrar, tá? Para fazer já o seu diagnóstico, que eu quero todas as alunas fazendo o diagnóstico do tipo de inflamação, para a gente entender qual é o tipo de inflamação específico que você tem, para a gente já poder começar a trabalhar já amanhã, tá? A gente já vai montar o grupo do Telegram e já vai começar a entender cada uma de vocês, tá bom? Seja muito bem-vinda. Gente, eu adoro quando começa um curso novo, meu Deus. Enxaqueca é uma IT? Enxaqueca é um tipo de inflamação, sim. Apesar de não ser uma IT, é uma inflamação, sim, tá? É uma inflamação que é uma dor de cabeça, que vem também que tem um pouco a ver o quê? Com alimentação demais, tá? E no nossa mentoria a gente fala muito, tem muita gente que vem com enxaqueca e é uma inflamação que pode ser muito, mas muito, gente, muito, Gisele, né? Gisele, muito combatida com alimentação, tá? Enjoei de óleo de coco. Dri, então toma ghee. Põe a ghee, que é uma manteiga maravilhosa. Você pode fazer em casa, tá? A ghee é sensacional, ela é muito boa. Você pode aquecer ela em casa. Deixa eu ver que oração, gente. Daqui a pouco o Instagram me tira daqui. Você pega a manteiga, coloca ela pra aquecer, não pra ferver. E aí você vai ver que vai começar a separar a lactose e a caseína da gordura. Aí você espera um pouquinho e vai subir toda a gordura, você coa e você pode usar essa manteiga que é maravilhosa, tá? A Cirlei tá falando o seguinte, suplementação é para pessoa saudável, se você estiver doente tem que ir ao médico. Então, tem que ir ao médico, tem que comer bem, né? Suplementar é um outro estágio, concordo com você. Onde eu faço a inscrição? Não achei o link, olha só. O link vai estar na minha bio, tá? Você vai clicar na minha bio e vai ter lá, faça a sua inscrição para a Semana Anti-Inflamatória. Se você não conseguir fazer por lá, você vai digitar o seguinte, drivasconcelos.com.br/eu quero. Só isso, drivasconcelos.com.br/eu quero. Lá já vai estar o link,
tá? E você já pode fazer a sua inscrição, mas corre, viu? Porque a galera tá toda animada, a gente tá com as inscrições aqui a todo vapor. Queria saber se os carboidratos são ruins para quem tem enxaqueca e fibromialgia. Sim! Por quê? Vamos ver se a gente aprendeu. Açúcar! Lembra dos açúcares? Carboidratos, principalmente os refinados, né? Muito ruim para quem tem enxaqueca, muito ruim para quem tem fibromialgia também, porque vai trabalhar o quê? Muitas vezes o humor, vai influenciar a ansiedade, muitas vezes a depressão, que a fibromialgia tem muito, né? Tem muito esse vínculo com as emoções. Então, sim, os carboidratos realmente são cruciais. É muito interessante estar acontecendo comigo. Eu acho que ela estava falando alguma coisa que eu estava falando aqui. Aí as meninas da turma anterior falando que valeu muito, que bom, meninas, estou muito feliz. Aí, olha, a Maria tá falando o seguinte: boa noite, Dri, eu tenho gordura no fígado e pâncreas, tudo me faz mal, o que faço? Desde já agradeço. Então, gordura no pâncreas e fígado é uma situação já de inflamação, onde você não está conseguindo digerir a gordura que você come. Então, existe um tipo que é o tipo tóxico, tá? Você tem que começar a consumir menos gordura, começar a consumir outras coisas para você também metabolizar isso mais fácil, tá? E realmente melhorar, porque o pâncreas, né? Principalmente o pâncreas e o fígado, né? Eles estão muito envolvidos e também a vesícula biliar. Então, tem que tomar cuidado também com a vesícula, tá? Mas a alimentação anti-inflamatória pode te ajudar muito. A alimentação pode realmente te ajudar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ai, acho que estamos acabando. A Adri tá falando, obrigada, Adri, você é mil. Imagina, pessoal, tô muito feliz que vocês estão aqui. Olha, Gisele, as inscrições não estão fechadas, tá? Eu deixei bem direitinho a mensagem, olha só. As inscrições vão finalizar quando ou o tempo acabar, ou as inscrições se esgotarem. Porque como é um trabalho, é um programa que envolve curso e mentoria, e a mentoria é comigo, eu não consigo colocar muita gente na turma. Porque eu preciso desse tempo com vocês, tá? Então, é um número limitado para que eu possa dar a atenção que eu quero para vocês, tá? Então, assim, a gente ainda tem inscrições, tá? Ainda tem as inscrições ainda estão abertas, ainda tem vaga. Mas se você quiser, corre lá, porque tá indo bem rápido, tá bom? O açúcar refinado pode ser substituído por açúcar mascavo ou mel? Então, se você não tá inflamada, se você tá numa situação que tá mais tranquila, o açúcar mascavo ou mel, qual é a diferença dele? Ele vai aumentar seu índice glicêmico? Vai. Açúcar, ele é. Só que além do açúcar, ele também tem nutrientes para te dar. Enquanto o açúcar branco não tem nada e só vai te inflamar, o mel, por exemplo, tem alguns nutrientes. E se você normalmente comer o mel ou açúcar mascavo, pouco, tá, gente? Não é porque ele é saudável que eu posso comer muito. Com uma proteína ou uma gordura boa, você tá o quê? Você tá trazendo outros macronutrientes para que essa digestão seja mais lenta e para que isso não suba o seu índice glicêmico muito rápido, tá bom? Nesse fit... Ai, peraí, não tô entendendo aqui. E o cloreto... peraí. Cloreto de magnésio, então, gente, o cloreto de magnésio também é suplemento, a gente tem que pensar em alimentos que tem magnésio, tá? Se for essa a pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Povo, eu acho que eu vou ter que ir. Nossa, vou me tirar daqui. Pessoal, então é isso por hoje. Quem tiver pergunta, me manda a pergunta pelo meu privado lá aqui no Instagram. Eu sempre costumo responder todo mundo. Quem manda a pergunta pra mim sabe que eu respondo mesmo, tá? Então me manda a pergunta que eu vou ficar muito feliz em dividir tudo isso com vocês. E a gente vai ter que acabar a nossa aula. Mas não fiquem tristes, meninos e meninas. Amanhã a gente tá aqui de volta falando sobre outras informações importantes. E não se esqueça, as inscrições estão abertas. Mas olha, galera, vai rápido, porque tá cada dia o negócio tá bem rápido mesmo. E se você quer fazer parte, não esquece, faz a inscrição hoje, porque hoje vocês ganham também um presente exclusivo, tá? Que a gente só vai disponibilizar hoje, até meia-noite, que é o quê? É uma consulta que vai estar dentro do programa, 2 consultas particulares comigo de 1 hora. Então, quem fizer as inscrições até hoje, terça-feira, à meia-noite, além de todos os outros bônus que tem no produto, no programa, vocês também vão ganhar essa consulta individual comigo, que vai o quê? Vai acelerar mais ainda os sintomas que vocês têm, pra gente poder trabalhar bem na causa da situação inflamatória de cada um, da situação crônica, da situação autoimune de cada um, tá? Então, quem quiser fazer a inscrição,
Quem quiser, já tiver certa de que é isso, corre lá, faz a inscrição para ganhar esse presente, tá bom? E amanhã a gente tá de volta, 247, na nossa perguntas e respostas, na mentoria, né, ao vivo, né, nas perguntas e respostas, às 2h47 da tarde, e às 5h a gente tá de volta com uma outra Direto Quadri, tá bom? Pessoal, beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui e até amanhã.